Olá pessoal, aqui é o professor Geselberg na área e talvez você já está careca de saber o que é migrações. Beleza, hoje nós vamos falar alguns tipos diferentes de migrações. Relembrando que migrações é o deslocamento de pessoas em caráter permanente, ou seja, deixa um lugar para viver em outro em busca de trabalho e melhores condições de vida. E dentre desse movimento de pessoas que nós chamamos na forma mais genérica de migrações, nós dividimos entre imigrantes e os emigrantes. Os imigrantes, né? Vamos lembrar que os imigrantes são os imigrantes são os que chegam, são os que vêm de fora, e os emigrantes são os que saem, os que deixam, né? Vão para outro lugares. O que a gente precisa também distinguir é que turista não entra no grupo de migrantes ou migrantes, não entram. Turista é turista. Turista não está indo para outro lugar em busca de trabalho. Turista não está deixando a sua terra natal em caráter permanente. Ele pode ficar até por alguns meses visitando tal lugar, mas ele tem a intenção de voltar, né? E uma coisa que é interessante falar sobre turismo é que só faz turismo quem tem tempo e dinheiro, e as duas coisas parecem que são difíceis. Normalmente, quando você tem tempo, você não tem dinheiro, e quando você tem dinheiro, você não tem tempo. Ter tempo e dinheiro é a coisa muito rara, e o cara que tem tempo e dinheiro, normalmente esses caras são podres de rico, né? Falando assim, parece que é difícil uma pessoa pobre, de classe média, fazer uma viagem, né? Mas quando a gente fala de turismo, nós sabemos que há pessoas que vivem a vida viajando para os quatro cantos do mundo. Mas o que eu vim falar aqui é sobre migrações, né? E ainda falando sobre deslocamento de pessoas, vale lembrar que há um outro grupo de pessoas que nós chamamos de refugiados. Essas pessoas, elas, na verdade, elas são forçadas a deixar o lugar de origem, porque se ela continuar, ela corre risco de vida devido à violência que ela está exposta, devido aos conflitos e às guerras. Daí nós denominamos esse grupo de pessoas a um outro patamar de refugiados. Quando essas pessoas deslocam de um país para o outro, nós chamamos de refugiados. Quando elas se deslocam internamente dentro do seu próprio país para evitar para evitar a morte, né, em defesa da sua própria vida, dos seus familiares, dar-se-á o nome de deslocados, os deslocados internos. Mas o termo refugiados que aplica melhor quando nós falamos refugiados, pessoa que corre risco de vida e ela precisa fugir, ela precisa deixar a sua terra de origem. Tranquilo aí, pessoal? A diferença entre um migrante e um refugiado: o migrante, ele tem a opção de mudar. O refugiado, se ele não mudar, ele vai morrer, tá? Exemplos de refugiados, nós temos os conflitos nos países Balcãs, que houve na década de 90, e houve muitos refugiados ali na região de Montenegro, Macedônia, Albânia, onde hoje é o Kosovo, que é um país que não tem reconhecimento por todos os países. É um país que pertence ou pertencia à antiga Iugoslávia, que hoje é a Sérvia, tá? Alguns reconhecem Kosovo como país, outros não reconhecem como país. E nesses conflitos teve refugiados em pleno continente europeu, sim. Nós temos refugiados no Oriente Médio, que quando se fala refugiados, lembra de Oriente Médio, a guerra na Síria, é mais fácil associar. Sim, na Síria, nós temos campos de refugiados na Síria, no Irã, no Iraque, na Turquia. Nós temos outros conflitos
na Ásia, entre Paquistão, Índia e até mesmo a China, né? Vários territórios ali disputados por esses países que geram zonas de conflito e pessoas são obrigadas a deixar suas terras por causa desses conflitos. E no continente africano é onde nós temos o maior número de campos de refugiados devido aos conflitos e às guerras civis entre os mesmos povos, no mesmo país. Muitas vezes essas guerras são geradas por disputas de antigas tribos e nações que ocupavam aquele espaço e que mais tarde os europeus, no processo de colonização, unificaram tribos rivais no mesmo espaço ou dividiram uma nação, colocando a nação em territórios diferentes, e agora você tem uma série de conflitos ou de nações querendo conquistar o território do país vizinho, tentando anexar para unificar a antiga nação, ou tribos, nações rivais disputando o poder daquele país. Como que fala? É um abacaxi, é um problema grande para ser resolvido. Né? Um dos filmes que foi retratado sobre refugiados e mostra um dos maiores genocídios da história que aconteceu em Ruanda. Vale a pena assistir o filme Hotel Ruanda, né? Conflito entre grupos étnicos, tribos diferentes que disputavam o poder do mesmo país. Tranquilo? Questão de refugiados. Agora voltando sobre as migrações internas principalmente. Falei que no caso do Brasil nós tivemos ali um número de pessoas que deixaram as regiões para as outras regiões do Brasil que ofereciam trabalho, emprego. E a maior parte desses migrantes, eles deixavam as zonas rurais, os trabalhos no campo, em busca de trabalhos nas fábricas, nas indústrias. Esse tipo de migração é conhecido e nós devemos classificar e entender como êxodo rural. Êxodo rural é o processo em que famílias, pessoas deixam a vida no campo para residir nas cidades, nos centros urbanos e passam a desenvolver trabalhos no comércio, nas fábricas, na área da construção civil. Só que também tem a questão de que muitos dos trabalhadores que migraram para as cidades, os centros urbanos, não conseguiram ingressar em algum tipo de trabalho que é realizado na cidade, dentro da área urbana. Daí surgiram os boias-frias, os trabalhadores que residem na cidade, mas realizam o trabalho no campo. Boia-fria é um termo que foi dado aos trabalhadores rurais que residem na cidade. E aí, porque boia está falando da refeição, no seu almoço, né? Quando fala da boia, estamos falando ali da refeição que ele irá fazer no almoço. Então ele leva a sua refeição, por mais que ele esquente de madrugada, antes de sair do serviço, até o horário do almoço, essa comida já estava fria. Daí o termo boia fria, aquele que faz a refeição fria, porque ele não pode esquentar a sua comida. Tá? Daí o termo boia fria. Beleza? Trabalhadores rurais que residem na cidade. Bom, um outro tipo aí de deslocamento que nós estamos falando é sobre as migrações sazonais ou temporárias. O que são as migrações sazonais? Sazonais, nós estamos falando de períodos referentes a estações do ano. É uma pessoa que deixa a sua cidade e vai trabalhar durante o verão em outra cidade, por exemplo. Uma pessoa que sai do interior e vai vender óculos de sol, bronzeador, filtro solar na praia. Vai vender água mineral na praia.
né? É um tipo de trabalho sazonal. Quando termina a alta temporada, as férias, né? E chega o inverno, cessa o trabalho para essa pessoa no litoral, ela volta para o interior. Um outro tipo de trabalho sazonal, pessoas que estão numa região realizando um trabalho da safra comum no inverno naquela região, aí chega o verão não é a safra naquela região, ele migra para outra região em que a safra ocorre no verão. Então ele muda, ele sai, por exemplo, vou pegar o Nordeste de novo, ele sai da região Nordeste e migra para a região Sudeste, especificamente no estado de São Paulo, para trabalhar na safra, na colheita. Por exemplo, pode ser a colheita da laranja e, como acontecia antigamente no estado de São Paulo, o corte da cana. Hoje, o corte da cana no estado de São Paulo é mecanizado. Há um pequeno grupo de trabalhadores que ainda exercem o corte da cana em áreas que as máquinas os maquinários não é possível realizar o corte. Então entra os cortadores manuais, mas esse número é menor. Há uns 20 anos atrás, o número de cortadores de cana, né, era maior e eles migravam no período da safra. Na entre safra, quando não tinha mais a colheita, não tinha o trabalho, muitos voltavam para os seus estados, para suas regiões. Outros viviam, davam continuidade na sua vida mesmo na entre safra. Esse é o tipo de migração temporária, onde tem trabalho por determinado período. Quando termina a oferta de trabalho naquele lugar, ele volta para a sua região, que nós chamamos então de migração sazonal ou temporária. E agora vamos para a migração mais recente, que não é tão nós não somos tão habituados a ouvir, mas sabemos de história de várias pessoas que realizam esse tipo de migração, mas talvez você nunca pensou sobre isso, que é o que nós chamamos de migração pendular. A migração pendular está falando literalmente de um pêndulo que se move todos os dias de um lado para o outro, de um lado para o outro. Alguns chamam de migração pendular, e quando a gente fala que migração é aquela pessoa que muda em caráter permanente em razão de trabalho, no caso, o migrante pendular, ele não muda, ele não passa a residir em outro lugar, mas ele deixa sua casa todos os dias em direção a outra cidade para realizar o trabalho em outra cidade. Então ele vai e volta todos os dias de uma cidade para outra cidade em razão do seu trabalho. Esse é um tipo de migração pendular. A migração pendular pode ocorrer a cada dia, a pessoa vai e volta todos os dias de sua cidade para a cidade onde ele trabalha. Essa migração pendular pode ocorrer também de forma semanal ou quinzenal, a cada 15 dias ou até mesmo a cada 30 dias ele volta para a sua residência. Os motivos da migração pendular, da pessoa ir e voltar de uma cidade para outra no mesmo dia, pode ser pelos fatores de trabalho e também pelos fatores de estudos. Vários trabalhadores e estudantes realizam esse tipo de migração. Por exemplo, eu moro em Porto Ferreira e por vários anos eu fiz esse tipo de migração. Saía de Porto Ferreira para trabalhar em Pirassununga, depois saía de Porto para trabalhar em Araras, né? Recentemente agora eu consegui trabalho, consegui transferência e realizar o meu trabalho na cidade onde eu resido. Eu era um típico migrante pendular. Talvez você conheça alguém da sua família que realiza esse tipo de migração pendular, que vai e volta todos os dias de uma cidade para outra, ou para trabalho ou para estudos. Em alguns casos, pessoal, nós temos dessa questão de migração pendular uma outra palavrinha, mais uma moto aí, sem educação, né? Um outro fator que precisa ser lembrado é a questão das cidades dormitórios, pois muitas cidades possuem uma população média de 2.000 habitantes, estão ao entorno de cidades maiores, grandes centros urbanos. Por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto.
Ao entorno de Ribeirão Preto, nós temos cidades dormitórios, por exemplo, cidade de Serrana, em que as pessoas apenas dormem. Isso mesmo, eles vivem na cidade, mas muitas vezes o tempo que ele passa em Ribeirão Preto é maior do que o tempo que ele passa na cidade de Serrana. Isso também ocorre nas regiões metropolitanas de Campinas, pessoas que vivem ao entorno, em bairros, em distritos, em cidades próximos ao grande centro urbano de Campinas, e também na região metropolitana de São Paulo, cidades como Taboão da Serra, né, Ribeirão Pires, pessoas que acabam saindo de um lugar para trabalhar em cidades ou na região metropolitana de São Paulo. E a cidade onde ele reside, onde ele dorme, é apenas um ponto de descanso, que chamamos de cidade dormitório. Cidades onde a maioria da população não trabalha lá, trabalha nas grandes cidades. Aí você vê uma cidade com 2.000 habitantes, o comércio é fraco, não tem muitos serviços ali, não tem muito trabalho a oferecer, em que as pessoas vão trabalhar onde? Aonde tem emprego, nos grandes centros. No caso que eu citei aqui de Serrana, uma cidade aí pequena que está ao entorno de Ribeirão Preto. Então as pessoas de Serrana vão trabalhar em Ribeirão Preto. Ok? Em relação às cidades dormitórios e migração pendular, também falamos aí sobre migração temporária, migração sazonal, beleza? Então eu fico por aqui, um forte abraço e bons estudos, e Deus os abençoe e se cuidem.